Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, eu tô aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé dentro do seu coração, para nós orarmos juntos, para a gente se unir aqui diante da palavra de Deus, queridos, debaixo da graça do Senhor, e juntos nos fortalecermos diante daquele que é o nosso Senhor, nosso Salvador. Todos os dias a gente crescer aqui na palavra, a gente crescer junto, a gente dar passos firmes aqui juntos, glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor. E eu sei que você tem crescido. Olha, a gente comemorou ontem os 100 dias, do nosso devocional já nesse ano, e a jornada continua, e nós vamos desfrutar dela em nome de Jesus. Nós vamos crescer nessa jornada, nós vamos ser fortalecidos, abençoados, renovados. A graça de Deus virá sobre nós. Bom dia então para todos. Vamos ver quem que está aqui junto com a gente. A Eliane deu um bom dia e disse aqui, hoje em família no devocional, olha aí. Pai, mãe e afilhada. Um bom dia para toda a família. Muito obrigado por me receber e também junto com vocês para esse tempo devocional. Quem mais aqui está com a família? Quem mais aqui está com a família, com o esposo, com a esposa, com os filhos? Bom dia Mateus, bom dia Leila, bom dia Sandra, bom dia Marli. Sandra está animada em Portugal, hein Sandra? Sextou. Bom dia Tânia. Olha aí, tomando um chimarrãozinho, hoje já tá mais fresquinho pra cá, Glória a Deus, que bênção. Bom dia Camila, bom dia Rones. Aí Rones, já tô usando. Bom dia Juliana, bom dia Rafa, bom dia Rosana, bom dia mãe, bom dia pai, bom dia Gleice, bom dia Sandro. Bom dia para vocês. A Gabi pedindo orações, Amanhã meu casamento. Ei, Gabi, que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, que seja uma bênção. O seu casamento e o início aí dessa família, em nome de Jesus. Vamos lá, gente, eu vou compartilhar aqui. Vou pedir para você também fazer o compartilhamento do devocional com o máximo de pessoas possíveis. Compartilha aí, assim que você compartilhar, escreve nos comentários aqui, Jesus. Escreve aí nos comentários, Jesus, assim que você compartilhar. Quero ver pelo menos umas 70 vezes aí, tem 70 e tantas pessoas aí ao vivo com a gente. Gostaria de ver pelo menos umas 70 vezes escrito Jesus aqui nos comentários. Muito bem, gente. Vamos lá. Vamos lá debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos começar orando. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Quero te agradecer, Deus. Obrigado pelo teu amor, por tua graça. Deus, obrigado pela tua provisão. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Que a tua presença venha sobre nós. Que o Senhor venha sobre nós de uma maneira extraordinária. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Que a Tua palavra gere vida em nós essa manhã. Venha nos fortalecer. Em nome de Jesus. Eu declaro bênçãos agora sobre todos que estão aqui, todas as famílias que estão aqui. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Queridos, nós estamos se aproximando da Páscoa. Olha que bênção. Talvez é a data mais importante da fé cristã, é a Páscoa. A Páscoa e o Natal são duas datas importantíssimas. Então nós estamos se aproximando. Esse é o domingo que antecede a Páscoa. Próximo, o outro ainda já é o domingo de Páscoa. Então se prepare. Se prepare no seu coração para servir e amar o Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Hoje, dia 11 de abril, nós vamos fazer aqui a nossa leitura do texto bíblico em João capítulo 9, versículo 36 ao 39.
diz assim, ainda sobre a história daquele cego, tá bom? Ainda sobre essa história. Vamos ler o texto então. João 9, do 36 ao 39, diz assim: Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: Eu vim a esse mundo para julgamento. Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Bom, não tem como não fazer essa declaração novamente aí desse homem que foi curado. E a declaração dele era: eu não conheço aquele homem, mas não sei se ele é pecador ou não, mas eu era cego e agora eu vejo. Ontem nós ministramos um pouco sobre isso, né? Compartilhamos sobre a vida desse homem que vivia à margem da sociedade, vivia totalmente distante do propósito que Deus tinha para ele. Então, um tempo de mudança de trajetória na vida desse homem. Agora ele se tornou o quê? Esse homem, ele veio para o caminho. Caminho é Jesus. Esse homem veio para o caminho. Esse homem, então, ele se transformou naquilo que Deus sonhou para a vida dele. Vou marcar o texto aqui. Esqueci de marcar. Pronto, está marcado. Ele se transformou naquilo que Deus sonhou para a vida dele. Agora ele está no caminho. Ele já não vive mais à margem. Ele não é mais um mendigo. Ele não é alguém que não tem paradeiro mais, que não tem um lugar onde estar, não tem um lugar para chamar de casa. Agora ele está no caminho. Agora ele tem toda a dignidade como alguém que pode trabalhar, sustentar sua casa, formar uma família e assim por diante. Agora a vida dele está preparada para prosperar. O toque de Jesus na nossa vida, ele abre as portas para que a gente possa crescer e prosperar. Uma pessoa muda de vida, ela entrega o coração para Cristo. A partir desse momento, então, ela está habilitada para crescer, para prosperar. Então você que está aqui, talvez você já tenha sido colocado no caminho. Talvez você já está no caminho. Talvez você já está andando no caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Então você já foi colocado no caminho. O toque de Jesus deu a esse homem uma outra perspectiva da vida. Ele está olhando a vida agora não como um copo, canequinha aqui, né? Não como um copo que está meio cheio ou meio vazio, mas ele está olhando um copo agora que está com a capacidade de transbordar. A perspectiva dele mudou. Ele já não olha a tempestade mais como só algo ruim sobre a vida dele, mas a tempestade para ele agora é uma oportunidade de crescimento, uma porta que está se abrindo, é algo que Deus transformará em bênção. Ele consegue então agora fazer uma outra leitura. O seu olhar diante de Jesus, ele está nesse reencontro com Jesus depois de muita perseguição. Lembra que ninguém aplaudiu a cura dele, ninguém se alegrou com a cura dele, e é tão triste que nem os pais se alegraram com a cura dele. Agora ele está diante de Jesus e Jesus pergunta para ele diretamente. Jesus pergunta: você crê no Filho do Homem? Você crê no Senhor e Salvador da sua vida? Pergunta direta de Jesus, sem rodeios. E ele pergunta assim: quem é ele para que eu creia? Quem é ele para que eu creia? E Jesus se apresenta. Você já está olhando para ele. Jesus está se apresentando como o Messias, como o Salvador. Como eu disse ontem, Jesus não fez isso com muitas pessoas. Foram pouquíssimas pessoas que Jesus se revelou assim. É uma revelação que Jesus traz a esse homem que agora está mudando a sua perspectiva de vida. Esse homem tinha sido menosprezado, expulso pelos fariseus,
Esse homem foi desprezado por causa da cura dele. E olha só, Jesus diz assim: eu vim a esse mundo para julgamento. Interessante que a gente sempre diz que Jesus não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Está correto, a Bíblia também diz isso. Mas aqui nesse momento Jesus ele afirma para esse homem assim, ó, eu vim para julgar o mundo, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Do que Jesus está falando? Sobre o que Jesus está falando? Sobre o que ele está falando para esse homem? O que Jesus está querendo dizer com isso para esse homem? Jesus está dizendo o seguinte: os fariseus são aqueles que, entre aspas, supostamente, carregam a palavra de Deus e deveriam ver. Mas esses que supostamente acham que veem, eles estão impedidos de ver o reino de Deus por causa do coração deles, que está cheio de soberba, de orgulho, de arrogância, se acham donos da palavra. E você, meu filho, olhando para esse homem, você é aquele que não tinha condições nenhuma de ver, porque você era cego, mas agora você está vendo. É sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para mim, para você, Jesus está nos ensinando, meu querido, o caminho da humildade nos faz ver de uma maneira diferente. Andar com Jesus nos faz ver de uma maneira diferente. Esse homem, diante da declaração, da apresentação de Jesus, esse homem, a Bíblia diz que ele se prostrou e o adorou. A única pessoa nesse mundo que você deve se prostrar diante dela é Jesus. Com toda a humildade digo isso para você. A única pessoa nesse mundo que você deve se prostrar é Jesus. Não precisa se prostrar diante de ninguém mais. É diante de Jesus. Diante de Jesus, diante do nosso Senhor, do nosso Salvador, diante do nosso Deus, é diante dele que nós nos prostramos. Isso é um sinal de rendição, de reverência. Isso é adoração. Adoração não é cantar uma canção bonita. Adoração não é cantar uma canção que você diz que ama a Deus. Adoração é uma atitude do seu coração, é uma rendição do seu coração. Nós precisamos aprender a adorar o Senhor se rendendo a Ele, com reverência, com um coração totalmente rendido a Ele. Esse homem o adorou. O que esse homem tinha para oferecer para Jesus? Ele não tinha nada. Ele vivia como mendigo. Ele não tinha nada para oferecer para Jesus, além da sua própria vida. É uma máxima que a gente ensina para que você possa entender a ordem das coisas, a prioridade das coisas. A Deus você adora. Então, a Deus você adora, só a Deus você adora. Você não adora e não se prostra diante de mais nada, nem diante de uma pessoa, um ídolo, ou então que seja recurso, dinheiro, você não se prostra. Riqueza, você não adora. Você adora a Deus. É uma palavra forte. Quem sabe você pode até colocar na tua linguagem: eu adoro, mas só adore a Deus. Amar, você ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar é você amar aquilo que Deus mais ama, que são vidas. São pessoas. Você ama a Deus e você ama as pessoas, ama teu esposo, tua esposa, teus filhos. Você ama o próximo. E aí você tem o gostar, que se mistura às vezes na nossa linguagem com o amar.
Mas o gostar, você gosta de coisas, você gosta de objetos, você gosta de animais. Às vezes a gente usa palavras para coisas erradas. Às vezes a gente usa palavras para situações erradas. E isso às vezes engana nosso coração. Isso às vezes engana nosso coração. Então nós precisamos amar o que Deus mais ama: vidas. Vou dizer isso para você de todo o coração, te ensinando a palavra. Ame pessoas mais do que coisas e até mais do que animais. Ame a Deus, pessoas. Goste das coisas. Goste das coisas que estão ao seu redor. Goste, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, você ama a Deus e você ama pessoas. Você adora somente a Deus. Você não adora pessoas. Conseguiu entender? Isso é um ensinamento bíblico para você. Isso é colocar ordem nas coisas dentro do seu coração, dentro da sua mente. O toque de Jesus em nossa vida nos dá uma outra perspectiva. Nos dá uma outra perspectiva. Esse homem agora está diante de uma nova oportunidade de vida. Ele agora tem a oportunidade de andar na luz, porque agora ele vê. Ele era cego, mas agora ele vê. Queridos, quando a gente se converte, eu quero terminar com isso para a gente orar. Quando a gente se converte de verdade, a nossa maneira de ver as coisas muda. A nossa maneira de olhar ao nosso redor muda. De olhar a nossa família muda. De olhar a nossa própria vida, até a nossa autoimagem muda. A maneira da gente olhar as prioridades da vida muda. Por que que muda? Porque agora a gente vê de uma maneira diferente. A gente vê com o olhar de Jesus. Como Jesus olhava as coisas. Assim a gente começa a olhar. A gente começa a perceber. A gente começa a perceber como Jesus olhava. Estão me entendendo? Quem aqui quer ser tocado por Jesus? Eu vou dar um exemplo para você. A gente está naquele projeto de arrecadação de alimentos e a gente ouve de tudo, né? Eu sei que é um projeto que não vai resolver a vida de ninguém. É um projeto de expressão de generosidade. Igual quando você leva, de repente, algo para alguém, uma comida, de repente não vai resolver o problema. Naquele momento vai trazer um alívio. Entenda isso aí. Tenho consciência plenamente disso. Mas é uma expressão de generosidade. Não significa que nós não devemos fazer. Não significa que a gente não deve. Um exemplo, porque as pessoas estão presas lá, elas são pessoas maldosas, eu não devo visitar. Jesus disse, olha, quando você, naquela passagem, quando foi Jesus, quando foi, Senhor, que eu não te vi? Quando eu estive preso e não foste me visitar. Quando eu estava nu e não me vestiste. Quando eu estava com fome e não me deste o que comer. E aí a gente estava no mercado, a gente fez um acordo com os supermercados aqui, a gente está fazendo arrecadações dentro do supermercado, há alguns dias. Nós estávamos no supermercado, a gente aborda as pessoas, né? E isso para mim, isso é muito nobre, porque a gente não está pedindo algo para nós, a gente está pedindo algo para alguém que a gente nem conhece ainda. E aí a maneira de ver, eu quero falar sobre a perspectiva, a maneira de ver. De 10 pessoas que a gente pede, 8, 9 diz, olha, eu quero ajudar. Eu vou levar 1 quilo de alimento, dá aqui esses 2 pacotinhos de arroz, de feijão, eu vou levar, eu vou abençoar uma família, também quero colaborar com ela. Então a maioria das pessoas, elas ajudam, elas querem ajudar. Existe nelas um sinal de generosidade. Mas às vezes tem coisas que a gente escuta que são absurdos, fruto de pessoas que estão cegas ainda e pessoas que não conseguem ver mais, precisam do toque de Jesus.
e uma pessoa disse assim: não, eu não ajudo mais pessoas. Eu não ajudo mais pessoas. Eu só ajudo animais agora. Fiquei pensando, bom, não tem problema nenhum ela ajudar os animais. Mas o problema dela dizer, eu não ajudo mais pessoas. Eu entendo, talvez há uma frustração, uma decepção muito grande por alguma situação, mas nós não podemos deixar de amar e de ajudar o que Deus mais ama, de fazer o bem àqueles que estão ao nosso redor, jamais. Então que isso sirva também de ensinamento para nós. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes, né, que qualquer outra circunstância ou coisa. Só não é mais importante que Deus. Tua família é mais importante. As pessoas estão, o próximo ao seu redor é mais importante que qualquer coisa. Então peça para o Espírito Santo te guiar. Vamos orar, queridos. A Maria aqui mandou uma mensagem. Maria, para mim é uma novidade, tá? Acabei de ficar sabendo, então. A Luzia aqui da nossa cidade sofreu um acidente de moto. Eu vou me informar, Maria. Me manda informações de como que ela tá, como que tá as coisas. Isso. Vamos ver os pedidos de oração aqui. Ângela. Oração pela saúde dela. Ela tá com úlcera varicosa na perna direita. Acho que é isso, escolhi certo, né? Vamos orar. Vamos orar pelo pastor José, teve um AVC. Vamos orar pelo pastor José. Vamos orar pela família. Vamos orar pelos nossos irmãos. Oração pela minha família e meu bebê. Estou em gravidez de risco. Emily, vamos orar pela tua família. Vamos orar pelo teu bebê. Em nome de Jesus. Você verá nascer essa criança abençoada, que vai glorificar a Deus com a vida dela. Nós declaramos isso. As situações estão na justiça. Queridos, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Eu vou dando uma olhada aqui nos pedidos e aquilo que eu te ensino. Você que está aqui é um intercessor também. Escolha um dos pedidos e ore junto com essa pessoa. Ore por essa pessoa, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos agora a vida dos teus filhos. Eu quero orar, Senhor Deus, profetizando sobre a vida deles, declarando a tua bênção, declarando o mover dos céus. Senhor, eu quero nesse momento abençoar, Senhor Deus, nossas casas, nossos lares. Quero abençoar os nossos filhos. Quero abençoar a saúde agora dos teus filhos, declarando sobre essa saúde a bênção do Senhor. Eu quero repreender agora toda a enfermidade em nome de Jesus. Toda a enfermidade eu repreendo. Eu peço a tua bênção agora sobre a saúde do teu povo. Senhor, abençoe, Senhor Deus, a Emília, Senhor Deus, que está grávida. Que o Senhor a abençoe, que ela tenha esse neném em segurança, em paz, com saúde, em nome de Jesus. Nós queremos orar, Senhor, pelas pessoas que estão enfrentando o câncer, estão enfrentando enfermidades graves. Queremos orar pelas pessoas que estão enfrentando depressão, ansiedade. Nós queremos declarar, Senhor, a bênção dos céus. Nós queremos declarar sobre os corações que estão aqui, Senhor Deus, um renovo. Senhor, eu quero orar pelos aniversariantes, declarando também a bênção do Senhor, que o Senhor venha presenteá-los com muitas bênçãos, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pelas causas que estão na justiça, que o Senhor estenda as tuas mãos, esteja abençoando, deliberando em favor do teu povo, fortalecendo, Pai. Senhor, leva o nosso coração a ser mais apaixonado pelo Senhor. Nos ensina, Deus. Senhor, nos toca como o Senhor tocou a vida desse cego. Senhor Deus, para que a gente possa ver na perspectiva que o Senhor vê. Senhor, nos ensina, abençoa a nossa casa, a nossa família. Eu oro pelas pessoas também, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, lutando contra drogas, contra vícios familiares, Senhor, os filhos. Eu quero repreender esse vício agora, eu quero repreender esse espírito maligno em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar agora a vida do teu povo. Derrama da tua graça. Abençoa o nosso fim de semana. Abençoa a nossa cidade.
Abençoe a nossa igreja, Senhor. Libera da Tua graça, da Tua presença sobre os cultos que vamos apresentar ao Senhor, que seja uma presença palpável do Senhor na vida da igreja. Senhor, que vidas se convertam, que pessoas se entreguem a Ti, em nome de Jesus. Nós declaramos bênção sobre a vida do Teu povo. É o que nós oramos e nós agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Que a graça do Senhor venha sobre vocês. Lembrando que amanhã, domingo, a gente não tem nosso devocional ao vivo. Mas farei de tudo para gravar a mensagem, publicar no nosso grupo do WhatsApp. Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus.